Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Bom, nossa aula de inglês de hoje irei apresentar para vocês nosso conteúdo que está lá na página 33. De início aqui, vamos falar um pouquinho sobre Simple Past e Past Continuo. Qual a diferença, né, entre esse tempo verbal que ambos estão mencionando sobre ações que aconteceram, né? Ou seja, referem-se ao passado. Então, assim, revisando aqui nas unidades passadas, nós trabalhamos com esse tempo verbal, né? Nós trabalhamos com o Simple Past. Nós vimos a utilização dos verbos regulares, onde eu acrescia lá, na regra geral, o ED, né? Apenas o D, quando o verbo já estava com a terminação de e o IED quando o verbo terminava com Y, precedido de consoante. Isso na forma afirmativa, né? E na forma interrogativa e negativa, nós aprendemos lá o uso do do, né? Ou seja, o auxiliar, ele iria ficar no passado, né? O did, que é o did, para fazer a pergunta, e para a negativa, mais acréscimo do not. Então, a gente trabalhou isso aqui, né? Verificamos nos verbos regulares e vimos também o simple past nos verbos irregulares, ou seja, aqueles que formam a partir de outra palavra para se fazer o passado, né? Então, assim, a ideia é só para a gente conversar um pouco sobre esses dois tempos verbais que ainda fazem parte do passado, qual a diferença aqui comum entre os dois. E em seguida, o que nós vamos aprofundar nessa unidade é o past continuo, certo? Que é o passado contínuo. Então vamos lá. O simple past nós usamos para falar de ações completas, né? Algo que começou no passado e aqui acabou. Ou seja, o simple past ele vai apresentar uma ação no passado e normalmente vai utilizar quando aquela ação aconteceu. Que no caso aqui, ó, é explicado pela um advérbio de tempo, para indicar quando foi que aquela ação ocorreu. É o caso aqui de yesterday, né? Ó, Peter worked in the park yesterday. Peter andou no parque ontem. Então, uma ação que aconteceu no passado e que já acabou, né? Indica quando ocorreu aquela ação. E o past contínuo? Vamos lá. No past contínuo, nós usamos para falar de algo que aconteceu antes de um certo tempo no passado, beleza? Então, nós usamos para falar de algo, né, que aconteceu também no passado e que continuou acontecendo, como se fosse aquele passado que aconteceu recente, né? Na nossa língua nós utilizamos lá o estava falando, estava cantando, né? Esteve olhando. Então nós vamos ter essa ideia de algo prolongado no passado, ok? Então assim, um exemplo aqui bem simples, ó. Mary was cooking Wimpole Rivers. Maria estava cozinhando quando Paulo chegou. Se a gente analisar aqui, ó, a estrutura, coloquei até aqui abaixo, quando a gente falar de estrutura, a estrutura do past contínuo é o que? É o sujeito, né? Mais o verbo to be no passado, mais o verbo principal com ing, mais o complemento, beleza? Então, essa é a estrutura do past contínuo, bem simples. Como a gente aprendeu no nosso primeiro bimestre, né, nossas aulas iniciais, a gente viu lá que o present continuous, a ideia é que o verbo to be lá era no presente, e aqui o past continuous, a ideia é que o to be ele vai estar no passado. Pronto. Só isso, aquela regrinha lá
do ing é a mesma, né? Verbos curtos, CVC, acrescenta a última consoante, dobra a última consoante, né? O que mais? Terminado em Y, não perde o Y, né? Acrescenta o ing normal. Por exemplo, se o verbo terminar com E, retira o E e coloca o ing, o caso de dance, love, né? E assim sucessivamente. Então, aquela regrinha lá para o acréscimo do ing no verbo, né? No verbo de ação, é a mesma que a gente aprendeu no present continuous, beleza? O que vai diferenciar aqui é as ações que estão direcionadas para o passado. E quem é que vai dar essa ideia? O verbo to be, beleza? Então, assim, existe a ideia de fazer a interrogativa e negativa que vale a gente destacar em cada uma delas, né? Vamos trazer aqui esse exemplo que eu coloquei, né? Ó. Peter was running in the rain. Peter estava correndo na chuva. Então vamos colocar ela na interrogativa. Ó, como eu vou colocar na interrogativa e eu já tenho aqui na frase um elemento que é considerado um verbo auxiliar, então eu só trago ele para marcar o início, né? Então eu vou marcar o início com o auxiliar, was, Peter, o verbo agora. Perceba que esse verbo aqui está dobrado à última, porque ele é um verbo curto, né? In the rain. Sinal de interrogação. Pronto, o que aconteceu aqui, ó? Eu apenas inverti a frase, né? Colocando o auxiliar aqui no começo para marcar a pergunta, né? Porque o to be ele é considerado um verbo auxiliar, como você já sabe. Para negar aqui, a mesma ideia, né? Eu vou acrescentar apenas note no auxiliar. Wasn't, abreviado ou não, da forma que vocês acharem interessante, né? Running in the rain. Beleza. Essa é a forma negativa, né? Marcar aqui da mesma forma. Pronto, então percebem aqui, para trabalhar a interrogativa e a negativa, eu não preciso acrescentar auxiliar, porque a frase, na própria estrutura, eu já tenho um auxiliar, que é o verbo to be. Então, para fazer a interrogativa, eu coloco ele para marcar o início da frase, né? Ou seja, troca de lugar, nesse caso aqui. Coloco o sujeito, o verbo e o restante da frase, colocando a interrogação. Para negar aqui a mesma coisa, acrescentar note sempre após o auxiliar, né, que no caso é o was, e o restante da frase, beleza? Agora vale destacar, pessoal, que nós vamos dar ênfase nessa unidade, é o uso dessas duas expressões aqui, ó, que vão ser utilizadas como conjunções, né? Vamos ter duas conjunções temporais aqui, que é when, que é quando, e o while, que é enquanto. Esses dois conjunções aqui são muito utilizadas nesse tempo verbal, porque vai marcar ações simultâneas ou duas ações que estão ocorrendo no mesmo tempo no passado, certo? Então, a gente pode ver aqui abaixo. Tá bem detalhado também no livro de vocês, depois ao final ali eu explico bem direitinho, vocês vão dar uma lida antes de começar a parte de exercício, beleza? Mas vamos para ela aqui, ó. When é quando, né? Significa quando. Então, ela vai ser usada como uma conjunção integrante aqui para marcar ações, né? Ela é usada para indicar que algo estava acontecendo quando outra ação aconteceu, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó. Paul was running when saw his friend. Paulo estava correndo quando viu seu amigo. Então, a primeira ação, Paulo estava correndo. Então, ela vai marcar aqui, ó, vai indicar algo que aconteceu, né? Só marcar ela aqui. Ó, quando viu seu amigo, ou seja, Paulo estava correndo quando viu seu amigo, ou seja, uma marca temporal, né? Entre uma ação e outra, beleza? Os dois verbos aqui, as duas ações, was running e saw, beleza? Estava correndo e a ação de ver. Então, é indicado
é usado para indicar que algo estava acontecendo quando outra ação também aconteceu, beleza? E vai indicar sempre uma marca temporal, né? Que é quando. No caso de while, é enquanto. Então, aqui a gente pode dizer que nessa estrutura de frase, eu vou ter dois sujeitos, porque vai ser fulano fazendo alguma coisa enquanto cicrano faz outro tipo de ação. Então, diferentemente de when, que vai apresentar apenas um sujeito, né, fazendo duas ações ou acontecendo algo também com o mesmo sujeito, nas frases em que eu utilizo aqui o while, eu vou utilizar, galera, dois sujeitos, né, duas pessoas, ações simultâneas acontecendo no passado. Por exemplo, aqui, ó, usada para indicar ações acontecendo simultaneamente. Essas ações aqui elas vão apresentar sempre dois sujeitos. Exemplo, ó, Mary was cooking while Julie was studying. Maria estava cozinhando enquanto Júlia estava estudando. Então, perceba que aqui eu vou ter duas pessoas que fazem ações, né, ó, simultâneas no passado. E é marcado por a expressão while, que significa enquanto. Beleza? Perceba que a diferença. Aqui apresentou um sujeito. Deixa eu marcar aqui. E aqui o segundo sujeito que estava fazendo ações simultâneas no passado. Nessa parte aqui de when, vocês percebam que apenas um sujeito ele vai praticar a ação. Ó, né? Paulo estava correndo quando viu seu amigo. Ou seja, Paulo, ele mesmo estava correndo e ele mesmo viu o amigo. Então, apresenta apenas um sujeito. Beleza? Enquanto nessa segunda aqui, o while vai apresentar duas pessoas, né, dois sujeitos que fazem ações simultâneas. Beleza? Então tá bem simples. Vocês irão acompanhar a explicação lá na página 33 e na página 34, que vai estar detalhando as formas interrogativas, né, como eu citei exemplos aqui, e a expressão também, as conjunções temporais when e while, beleza? Eu trouxe aqui acima, eu peguei aqui no exercício que está lá na página 34 e 35. E aí eu coloquei, pessoal, apenas um exemplo de cada questão. Vamos dar uma olhadinha aqui acima, certo? Para que vocês já fiquem aptos a resolverem. Vou passar aqui devagarzinho. Pronto. Essa daqui. A primeira questão que está lá na página 34, né? Já começa usando aqui as conjunções temporais, né? Ó, was, when ou while. E aí vocês vão marcar aqui. Eu peguei apenas a letra A e B, né? Para que vocês possam verificar o restante. Ela vai da letra A à letra F, né? The boy was sleeping. O garoto estava dormindo, né? Estava sleep, estava dormindo. His mother arrived. Seria quando sua mãe chegou ou enquanto sua mãe chegou. Então perceba que tem duas ações aqui, né? Beleza? Perceba o teor da questão. A letra B. They are dancing. Eles estavam dançando enquanto nós estávamos bebendo cerveja ou quando nós estávamos bebendo cerveja. Perceba qual é o melhor teor da questão aqui, beleza? E aí vocês vão seguir nessa lógica. Duas ações simultâneas acontecendo ou uma mesma ação tratando-se de duas ações que ocorrem lá no passado, marcado pela palavra quando, né? E aí vocês podem analisar. Chegando aqui na segunda, essa segunda aqui vocês vão fazer a forma interrogativa e negativa, né? Change the sentence, mude a frase para interrogativa e negativa. Lembrando, na interrogativa, né, eu já tenho aqui o auxiliar, né, was. Então, marco o início aqui com ele, o sujeito, e não esqueça o sinal de interrogação. Na negativa, acrescenta note, beleza? E aí vocês vão ter letras A e B na segunda questão, a mesma ideia. Lembrando que o verbo to be é um auxiliar, certo? A terceira, deixa eu ver aqui a terceira. Pronto, a terceira vai estar ainda na página 34, né? E essa questão ele vai pedir para underline
sublinhe a palavra correta, né? Underline the correct word in the complete the sentence. Sublinhe a palavra correta e complete a frase. Para completar a frase. Beleza, então vocês irão marcar aí, ó. No caso, ela está pedindo um verbo e a conjunção adequada, certo? Vai a mesma ideia da primeira questão. Perceba lá o verbo, qual é que eu utilizo, né? Ó, se eu estou aqui precisando eu já tenho aqui o to be, então lógico que eu preciso de uma palavra que esteja com ing, né? E aqui vocês vão pegar a conjunção temporal, beleza? Marca ela, circula e pode escrever assim, fica melhor, mais visível. Essa quarta questão, pessoal, tá lá na página 35, né? 35. E essa daqui ela quer que vocês façam como um exemplo dado, né? Vocês vão observar o verbo, vão trazer ele aqui no contínuo, né? Não precisa vocês utilizarem o to be, certo? Vocês fazem só como o exemplo está aqui, com a colocação do ing. E aqui vocês trazem ele no simple past. Perceba se o verbo também ele for regular ou irregular. No caso de drive aqui, vocês vão perceber que ele é um verbo irregular. Então, ele não vai aplicar aquela questão de ED. Beleza? Então, eu estou vendo 2, 3, 5 verbos. Dos 5 verbos, apenas dois verbos é regular. O restante é irregular na questão 4. Então, perceba como é a forma de passado do Simple Past naquela tabelazinha no final do livro, ok? Vamos para a quinta. A quinta está lá na página 35 também. Ó, pessoal, essa quinta aqui, né? Vocês vão... use palavras, né? Use the word proven. Use palavras dadas, proven, ou seja, dadas. Vocês vão formar frases com as palavras dadas aí. O sujeito, o verbo e o complemento, né? Então, perceba a estrutura que vocês vão formar uma frase. Eu tenho aqui John, tenho aqui a ação de cantar, tenho aqui ela, tenho aqui make a call, né? Ou seja, fazer uma ligação. Vamos fazer uma ligação. Então, aqui eu tenho dois sujeitos. Ó. Então, vocês vão utilizar aquela estrutura lá, né? Com o am ou while, né? Possivelmente aqui no português ficaria como John estava cantando enquanto ela estava fazendo a ligação. Vou dar perfeito, né? Então, vocês vão fazer mais ou menos essa estrutura aí. Aí perceba, como no exemplo dado, né? Como você faz esse tipo de frase, ok? Só um exemplo aí. Isso aqui dá certo perfeitamente, né? John estava cantando enquanto ela estava fazendo a ligação, ok? Na sexta que está lá na página 35 também. A rewrite, reescreva as frases no passado contínuo. Então, ó, vocês vão perceber o seguinte, eu coloquei essa letra A como exemplo, mas vocês vão perceber que as alternativas elas vão estar direcionadas para o passado. A diferença aqui desse verbo é que ele é um verbo uniforme, né? O read, que é o verbo ler, ele é um verbo uniforme, ele apresenta apenas uma forma. Isso aqui a gente vai ver mais à frente, ok? Mas vocês vão perceber que as demais alternativas, os verbos vão estar direcionados para o simple past. Seja ele com ed, que é o caso da letra B, washed, né? Ou o verbo vai estar na sua forma de passado, sendo ele irregular, que é o caso de sleep, que é slept, né? Dentre outros, ok? Então, assim, ele está no passado, vocês vão fazer o passado contínuo. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar o to be no past, né? O was ou were, e acrescentar ing nesse verbo, né? Ficaria mais ou menos assim a ideia do exemplo da letra A. The girl, né? As garotas. The girl, as garotas. Was, aliás, a garota, que está no singular, was reading the book. As garotas estavam lendo os livros.
Então, eu vou colocar aqui was e acrescentar ing na palavra read, beleza? Então, tá bem simples aí. Essa sétima tá na página 36. Essa sétima aqui é onde vocês irão escrever frases, né? Passar para o inglês. Então, tá aí as letras A até a letra D. Vocês vão traduzir para o inglês, beleza? Bem simples aí a estrutura de frases para que vocês possam passar para o inglês, né? Letra A. Minha mãe estava dormindo enquanto meu pai estava trabalhando. Né? My mother was sleeping while my father was working. Não esqueça de colocar, aliás, was working, né? E aí vocês irão pegar a oitava e última questão, que é a questão de unscribble. Desembaralhe, né, as palavras e forme a frase. Vocês vão juntar aí essas palavras e formar uma frase coerente. Não se esqueça, né, de pegar o sujeito, observar aqui a conjunção, se é uma conjunção que indica quando ou enquanto, e aplica na frase, beleza? Tá bem simples isso daí. Vocês vão lograr aí na letras A e a letra B, ok? Isso da oitava questão. Bom, então é isso. Qualquer dúvida a gente tira no nosso momento de tira dúvida, beleza? Então valeu. E até o nosso encontro à tarde, beleza? Tchau.